Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. É um podcast que traz, entre vários assuntos, o assunto do empreendedor. Exatamente, a gente está trazendo um capítulo novo, a partir do ano passado, onde a gente está falando sobre o empreendedor, trazendo profissionais, especialistas com dicas para você, empreendedor. Você que está pensando em buscar essa alternativa de negócio, você que está querendo se ressignificar no mundo do empreendedorismo, você que está olhando novas oportunidades, com certeza essas dicas serão muito importantes para você. Inclusive com alguns acertos, com alguns erros, com algumas oportunidades, né? Porque a gente sempre fala da jornada do herói. O empreendedor é sempre um herói, a gente precisa sempre trabalhar essa jornada. Hoje eu vou falar com a Madá Feliciano, mas antes disso eu queria dar um recado especial, que é o nosso parceiro desse projeto, que é a Roche Consult. A Roche Consult é uma empresa, né, muito mais do que uma agência de contabilidade, né, uma empresa de contabilidade, ela é uma parceira sua de negócio, principalmente essa questão de tributário, questão de como é que você pode criar uma gestão sólida, eficaz e sustentável para o seu negócio. Inclusive, a partir agora, né, já desse ano, agora em janeiro, não sei se você sabe, mudou a reforma tributária. Isso impacta todos os nossos negócios. Negócios de impostos, questões de impostos. Então é importante não só ter uma contabilidade, mas ter uma equipe que te ajuda, que te orienta, que te dê várias soluções para que você tenha uma gestão mais sólida. Então, se você quiser entender melhor, inclusive isso impacta o seu negócio, inclusive da questão da reforma tributária, fala com a Rocha Consult. O telefone é o 11 99178 8017. 11 99178 8017. Muito obrigado, Rocha, pela parceria e pela confiança no nosso trabalho. Olá, Madalena Feliciano Madá, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Gratidão pelo convite. Bom estar com você hoje. Eu que te agradeço. A gente, na verdade, não se encontrou presencialmente, mas a gente esteve junto no primeiro evento que teve do evento da... Esqueci o nome agora, que foi no Anhembi. Sim, verdade. Na palestra lá no Anhembi, que foi da Mi Expo, né? Mi Expo, perfeito. Mi Expo, eu tive lá, na verdade acabamos se encontrando, mas eu tive lá. Inclusive, mandar um abraço pro Mauro Andreasa. Mauro, amo o Mauro. Mauro é parceirão. Foi ele. A gente tá sempre aí em algumas palestras, em alguns eventos. É isso aí. O cara é inspiração. É verdade, é professor, o cara, gosto muito de falar com ele, gosto muito dele. Mas eu sempre digo o seguinte, né? Depois a gente vai falar um pouco da sua carreira, mas eu queria falar uma coisa diferente. Tá bom. Você tem uma história bacana aí de empreendedorismo. Imagino que em alguns momentos tem suas dificuldades, seus intempéries. Tem uma frase ou tem uma música que te impulsiona, fala, puta, nessa hora eu preciso ouvir isso, eu preciso te dar uma nova energia. Tem alguma coisa assim que, pessoalmente falando, te impacta? Tem uma frase que eu gosto muito, eu uso na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Quando a fé é maior que nossos medos, milagres acontecem. Quando a fé é maior que nossos medos, o milagre acontece. Tem uma outra que eu uso muito no mundo corporativo, nos meus negócios, que eu falo mais com relação à cultura, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, fala muito de cultura empresarial, como é que é isso dentro dos ambientes. E eu tenho uma música que eu chamo, que é a minha música âncora, chama-se Unstoppable. Unstoppable, que é imparável. E é o que é um empreendedor, é um empresário no Brasil, né? Tem uma queda, levanta, a gente não pode parar, a gente tem que ressignificar, a gente tem que acreditar que o erro é um grande aprendizado e todo dia se dotar da convicção plena e absoluta que vai dar certo. Muito bom, muito bom. Adorei suas frases, suas inspirações. Você falou das suas empresas hoje, só para a gente se conectar aqui para nossa conversa. Hoje você tem quais empresas, que tipo de serviço você entrega para o mercado hoje? Você oferece para o mercado hoje? Eu tenho 3 negócios, 3 empresas. Na verdade, é um ecossistema que se complementa. Tá. Eu iniciei com uma empresa que chama-se Outliers Careers. Outliers, o foco é gerenciamento de carreira, recolocação profissional, programas de outplacement, atendendo aí lideranças, né? Executivos, líderes de uma forma geral. Nível nacional. Tá. Houve uma demanda, né, dentro das necessidades dos próprios clientes da Outliers, porque eu tenho executivos lá que estão 20, 25, 30, até 40 anos dentro da mesma empresa,
de atualização, de treinamento, de reciclagem. Aí nasce uma outra empresa, que é o IPC, Instituto Profissional de Carreira e Comportamento. Falando de soft skills, habilidades comportamentais, as demandas do mundo de hoje, conflito de gerações. E ainda assim, Fábio, há 8 anos, eu senti que o mundo é ansioso, está ansioso. E com a pandemia, isso aflorou Muito de uma mais. forma aí exorbitante. Então, há 8 anos atrás, eu montei a MF, né? A MF faz parte aí desse ecossistema, que é uma empresa de terapia, né? Então, aí eu trabalho medos, traumas, fobias, dores crônicas, burnout, ansiedade, depressão, e eu acabei me especializando muito, né, no gestor, no líder. Então a demanda é tanto pessoa física, que são meus clientes da Outliers, mas eu tenho muita pessoa jurídica que me procura, porque tem um líder que está estafado, que está estressado, que está com burnout, e eu trabalho essas 3 divisões aí juntamente. Interessante, porque eu estou pensando aqui, você falando, isso serve para os empreendedores, né? A partir de uma primeira, digamos assim, empresa, eu acho que isso é uma capacidade muito boa sua, né? De ter essa sensibilidade de entender o mercado, entender as outras coisas que foram acontecendo, como você colocou, as próprias pessoas pedindo essa questão dos soft skills, treinamento, capacitação, quer dizer, não era só, no bom sentido, né? Não era só recolocar o cara, você também ajuda, né, nesse caso. E aí, de repente, você vai entendendo uma outra questão do mercado, né? Então, a sua sensibilidade do empreendedor é muito boa nesse sentido, né? De entender que tinha uma outra questão, quer dizer, você está falando de 8 anos atrás, né? Dessa questão das pessoas estarem aceleradas, ansiosas, e traz essa questão da saúde mental, digamos assim, né? De uma maneira mais simplificada. Eu acho que já é uma primeira dica, né, para o mercado, né, para o empreendedor, né? Quando ele se conecta, independente da atividade dele, o que isso vai meio que dentro de um, digamos assim, né, de um planeta, o que está orbitando, não é isso? Eu sempre digo assim, né, Fábio, as pessoas passam a vida muitas vezes buscando oportunidades, né, avaliando cenários, aonde eu sou bom, e eu brinco até com meus clientes, né? Procura onde tem problema. Aonde está o problema? Aonde está a dor? Perfeito. Porque quando a gente procura onde está o problema, aonde está a dor, talvez você seja a solução, né? E foi muito através de, escutar, entender, porque os meus próprios clientes me trouxeram a demanda. E eu fui estruturar tudo isso, porque não é simplesmente, como você falou, eu buscar um novo emprego, uma nova recolocação. Essa pessoa muitas vezes estava com a autoestima mexida, estava desmotivada, não que ela estava, não estava atualizada com o mercado, ela estava atualizada com o mercado dela. Mas como é que está o mercado aí fora? Como é que funciona o processo? Como é que são, né, as entrevistas? O que que as empresas avaliam? E aí eu percebi que eu precisava dar esse suporte, não só técnico, mas um suporte de comportamento, um suporte emocional, um suporte de orientação. É estar junto, é estar presente, porque o desemprego ele é um grande desafio, né? Um belo dia alguém chega para você e fala: "Foi um prazer te conhecer, sucesso e boa sorte". E você vestiu a camisa, então vem aquela sensação: "Nossa, porque eu? Onde eu errei? O que eu fiz?". Então a gente passa aí pelo choque, né. Sim, Então eu entro desde a fase desse choque, da aceitação, né, melhor aceitar que dói menos, e a gente tem que agir, né. sim. Não adianta chorar o leite derramado, é pegar e empacotar toda essa experiência, mostrar, né, para esse gestor, para esse líder, que ele é totalmente capaz e muito interessante para o mercado e prepará-lo aí para as novas demandas. Então foi ouvindo meus clientes que eu acabei buscando aí outras alternativas e criando novos negócios. O que, assim, uma das coisas que me chamou a atenção na sua fala é que essa coisa que eu acho bem interessante para o empreendedor, que é buscar uma dor, né? Quer dizer, qual a dor que a pessoa tá. Porque às vezes é natural, acho que é natural, que você deve ter visto muito isso. A pessoa tem uma zona de conhecimento, né? Ele entrega um serviço X, então ele tenta transportar aquilo para o mundo do empreendedor, por exemplo. Mas não necessariamente ele está suprindo uma dor, né? Eu vejo muito isso, não sei se você concorda comigo, principalmente desse recorte, né? Da pessoa que está numa empresa
que ele conhece muito a questão, sei lá, financeira, aí ele tenta prestar serviço de financeiro, mas ele não está respondendo nenhuma dor de ninguém, né? Exatamente. Na verdade, ele tá respondendo um conhecimento dele, que tá tudo bem. A expertise dele. Tá tudo bem. Mas esse olhar é muito interessante, né? Quer dizer, que dor que o mercado... Claro, dentro daquilo que eu conheço, também não vou, de repente, descobrir uma dor que eu não conheço, né? Ou que eu não tenho capacidade de entregar. Então, mas eu acho que isso é bem interessante, né? Dentro daquilo que eu conheço, talvez é uma boa provocação. Qual é a dor que o mercado está sofrendo, está tendo hoje, as empresas, sei lá, os jovens, né? E como é que eu transformo aquele meu conhecimento para responder essa dor? Exatamente. É isso, né? Exatamente. É entender, né, qual é o seu know-how, sua expertise, o que você pode oferecer, de repente, para ajudar outros cenários, né, outras empresas ou até outras pessoas a ajudar nessa questão da dor que vive no momento. E tem tanta coisa acontecendo, né, Então, Fábio? claro. Tem tanta coisa acontecendo. É que muitas vezes a gente entra na zona de conforto, a gente entra num piloto automático. Sim. Ah, mas eu sempre fui assim, eu sempre agi dessa forma, eu só sei fazer isso. E eu até provoco muitos meus clientes. Eu digo, poxa, mas você passou uma vida fazendo dinheiro para alguém. E você não sabe fazer dinheiro para você? É uma provocação. Como assim? Um cara como você, um gestor ou uma mulher como você, com toda essa expertise, todo esse know-how, você não consegue se capitalizar, você fez dinheiro por onde você passou. Então, muitas vezes, tudo bem, o plano A é até voltar para o mercado, um novo cenário. Mas qual é teu plano B? Até para que a gente também tenha outras oportunidades de se capitalizar. Inclusive, exatamente, essa é a minha pergunta que eu te fazia agora. Hoje, quando as pessoas te procuram lá, no primeiro momento é para se recolocar no mercado. No primeiro momento. Sim. E aí você consegue, e às vezes você tem esse olhar que será que o caminho seria por um empreendedorismo? Isso acontece? Acontece até porque quando eu tenho esse meu cliente, tá? Ele nem pensou muitas vezes nesse outro plano, Ele só quer, nesse outro olhar. Aí eu preciso voltar pro ele mercado. só quer casar de novo. Né? Só que assim, a minha grande expertise são profissionais 50 a mais. É o meu mercado. Sim. Então eu quero preparar esse cara, porque o cara de 50 hoje, né? Eu sou uma mulher de 52. A gente tá cheio de disposição, energia, vontade de fazer acontecer. É diferente dos 50 de 20 anos atrás. Sim. Então o cara de 50 vai chegar nos 60, 70, cheio de vitalidade. Ele não quer mais se aposentar. Né? Não é ficar na cadeira de balanço, em casa, ele quer ser produtivo. E muitas vezes a gente não está falando de dinheiro, simplesmente. A gente está falando na sensação de ser útil, né? De participar, de estar ativo. Então a gente precisa necessariamente olhar outros cenários. Né? O mercado muda constantemente, agora com as IAs, com a tecnologia, o que você aprende hoje, amanhã é obsoleto, e a gente tem que estar antenado. Né? Quando eu não assumo o controle remoto da minha vida, alguém assume por mim. Perfeito. E às vezes é um negócio, é uma empresa. E às vezes assistir um programa que você não queria assistir, né? E aí a pessoa te dá play. Um dia ela te dá stop. E às vezes ela te dá um eject. E aí, quando ela te dá um eject, né? Não adianta chorar o leite derramado. Então, é preparar para isso. Então, mas uma pergunta. Vamos imaginar que 10 pessoas chegaram lá, 50 a mais, procurando esse emprego, aí você começa a olhar esse plano B e tal, da questão do empreendedor, independente do setor que ele tem. Na sua opinião, o que mais trava esse cara a olhar para isso? Assim, de novo, fazendo um recorte de alguém que vem, basicamente é isso, né? Alguém que vem do CLT, que trabalhou tantos anos lá, um rapaz, uma moça, 50 a mais, e de repente você fala, pô, Fábio, acho que o seu caminho era um empreendedor, né? Tem isso, tem aquilo. Aonde você percebe que hoje ainda trava essa pessoa para enxergar, ou de repente, como você falou, ele nem enxergou isso? Olha, o que trava? A insegurança, né? Os medos, as crenças. As crenças, pô, ser empreendedor no Brasil não é fácil. Eu sempre sonhei em ser empresário, tá? Meu pai é um japonês. Né? O que meu pai falava? Filha, ser empresária no Brasil não dá certo. Filha, empresas fecham em menos de 3 anos. É isso aí. Crianças vão passar necessidade. Você precisa
15 dia útil e dia 20. Então, eu também levei um tempo para dizer, não, eu vou me atirar, eu vou me jogar e eu vou fazer diferente. Porque eu já aprendi. Eu vim com essa crença lá de casa. Meu pai buscou ser um empresário, ele teve as suas dificuldades, né? E a dificuldade que ele teve, ele acabou passando para nós, né? Para mim, para minha irmã. E esse é o desafio, né? Muitas vezes a gente tem medo. Ah, mas é mais seguro, né? Se eu tiver uma empresa, eu tenho certeza que todo dia, Sim, né, que dia útil, dia 20, vai estar o dinheiro na minha conta. Tudo bem, tá? Pode ser que você busque a falsa segurança, tá, Fábio? sim. Porque eu tenho muitos profissionais que dizem para mim, mas eu prefiro ser CLTista. Eu não vou avaliar condições PJ, porque o CLT, eu tenho 13º, eu tenho férias, eu tenho fundo de garantia, e aí eu digo, talvez você precise ser o organizador e o planejador de tudo isso, né? Se você negocia, de repente, uma remuneração melhor, você que faça seu 13º, você que faça suas férias, né? Você que faça o seu FGTS. Então, ainda a gente vem de um modelo que o CLT é seguro, tá dentro de uma empresa é seguro, é tão seguro que minha empresa tá cheia de clientes procurando recolocação. É. E o interessante, né? Não, acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque você falou bem, pegando o seu pai, a época deles era muito escasso o trabalho, né? E eles conseguiram, meu pai também. Então, na cabeça deles, o empreendedorismo é mais difícil, né? E aí tem isso que você falou do Brasil e tal. Então, talvez para gerações mais novas, da sua filha, por exemplo, talvez essa questão do empreendedorismo vai, de uma certa forma, um pouco mais leve. Mas eu entendo isso que você está trazendo. E até porque, não sei se você, imagino que você deva ter isso também, tem um lance do ego, né? Tem um lance Claro. tem uma questão de, apesar da gente falar muito ainda, uma coisa é você ser, outra coisa é você ter, né? Na CLT você tem as coisas, você tem um crachá, você, dependendo da empresa, você tem um cargo, você tem um sobrenome corporativo, você tem um carro, você tem um plano médico, enfim. Ainda tem uma certa dependência para isso. E eu concordo 100% com você. Hoje, para mim, essa questão dos benefícios, você consegue organizar muito bem isso sem ter necessariamente uma empresa por trás de você, certo? Perfeito. Previdência privada, plano médico, tudo isso, se você se organizar bem, como você falou, você pode ter muito menos, até custos menores. Mas ainda tem um pouco de ter as coisas. Essa geração nossa ainda de ter o carro ainda, de ter a casa, de ter o sobrenome corporativo, de ter ser gerente, diretor, ainda tem isso, né? Tem a questão do ego, né? Por exemplo, eu assessorei o ano passado um mega executivo que ele falava assim para mim, eu só quero colocar no meu LinkedIn que eu estou trabalhando. Porque, na verdade, eu nem preciso mais trabalhar. Ele já fez a vida. Mas ele queria colocar que estava Eu trabalhando. quero. Só para provar que eu sou o cara, que eu sou bom. Então tem a questão do ego. Tem gente que fala, olha, meu nome é João X, da empresa tal. Ele falou, não, seu nome é João da Silva. Poxa, Madalena, como é que eu vou ser visto no meu condomínio? Né? Todo mundo sabe que eu sou o João da empresa X. Então, o cara carrega o sobrenome, Fábio. Isso é muito forte ainda. É muito forte. E aí que eu entro. Nossa geração, né? Exatamente. Aí que eu entro com essa parte de trabalhar, né, a parte comportamental, refazer o mindset, resetar o que era líquido e certo ontem, não funciona mais no mundo de hoje. Né? Inclusive, final do ano passado, a gente fez aí, estou implementando um novo treinamento na minha grade, que é o treinamento de letramento de inteligência artificial. Né? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, muitas vezes a gente fala assim, poxa, será que eu conheço? Será que eu entendo? Eu mesmo me perguntei sobre isso. O que eu conheço? ChatGPT, Gemini? Né? Como é que eu implemento isso? Então a gente tem que buscar. Essa é quando a gente tem essa visão de futuro. Qual é a dificuldade hoje? Como é que eu vou fazer isso? Então, fiz novas parcerias. Então, a gente tem que direcionar efetivamente para qual é a dor que a gente vai ter no mercado esse ano de 2026. Né? Um pessoal com medo, muito medo. Eu vou ser substituído pela IA. Talvez, se você não entender de IA, você vai ser. Mas a IA precisa de um ser humano por trás dela. Então, hoje eu estou junto lá com o Mozart Marim, né? Com o projeto LIA, Liderança e Inteligência Artificial, mas já pensando na dor que a gente vai ter esse ano 2026 e nos próximos, né? Então, eu estou preparado para o que vai acontecer. Muitas vezes o medo paralisa. A única coisa que pode paralisar o ser humano é o medo.
né? E aí até as frasezinhas clichê, né? Se você tem medo, finge que tem coragem. Vai com medo mesmo, Vai com medo mesmo. porque é o que a gente tem que fazer. Não, fantástico. Só voltando um pouquinho essa questão do ego que você falou, eu trabalhei na Ford, por exemplo, trabalhei em montadoras, trabalhei na TAM, e é interessante porque, às vezes, assim, você trabalha o quê? Trabalha na TAM, você não precisa falar mais nada, né? Você pode ser o diretor da TAM, você pode ser o operacional, porque o sobrenome corporativo, o exemplo que você deu lá, o @TAM, já pulou várias etapas. Quando eu falo trabalho na Novembro 4, putz, eu tenho que explicar para as pessoas o Quem que é é, a Novembro 4, né? né? Quando eu entrei na Ford, mais novinho, nossa, parece assim, entrou na Ford. Eu podia fazer qualquer trabalho que fosse tal. Na Novembro 4, não, tem que ficar explicando. Então, mas isso, de novo, né? É uma geração nossa ainda dessa coisa de ter as coisas. Concordo contigo, acho que as gerações mais novas talvez estão ressignificando um pouco isso. Sim, sim, você vê, né? Jovens, meninos de 18, 19 empreendendo. Isso. Inclusive, outro dia, eu fiz um podcast com um colega que trabalha na Volkswagen. Eu estava falando para ele, gente dizendo, não quero mais trabalhar na Volkswagen, e não é porque é a Volkswagen, pode ser qualquer empresa, que era um sonho nosso, né, de qualquer pessoa, ainda mais na ABC Paulista. Não, quero fazer minha própria vida. Como assim, né? Você está deixando entre aspas, né, um emprego seguro ali. É isso, concordo contigo. Porque também vem um outro ponto, né, que eu acho que, por exemplo, pegando o exemplo da sua filha e tal, como faixa etária, esse equilíbrio de uma qualidade de vida. Outro dia eu escutei uma frase que não tinha a ver com isso, mas vou fazer uma analogia aqui. A gente corria tanto na nossa época, a gente não prestava atenção com isso, não dava tempo de pensar nisso. A gente... Era bonito, né? Para alguns ainda é. Quantas horas por dia você trabalha? Não, férias. 10, 12, 14. Eu tô 5 anos sem tirar férias. Isso. Né? Vai falar isso pro jovem. Sabe o que meus filhos falam para mim, Fábio? Desculpa, eles estão certos, tá? Não tô, né? Sabe o que meus filhos falam para mim? Mãe, você acha que o que você tem é vida? Se for para ser que nem a senhora, eu prefiro não trabalhar. Que trabalho é esse? E assim, óbvio, né? É até clichê. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, eu sou tão apaixonada por pessoas, eu sou tão apaixonada pelo meu trabalho, que eu entro num estado de flow e aí você acaba trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana e você não percebe. Então, nós não somos referências para eles. Nós não somos exemplos e inspiração. Eu não quero ter a vida que você tem, né? Então, eles querem crescer, eles querem evoluir, mas eles querem saúde mental, eles querem qualidade de vida. E eu vou dizer para você que eles estão certos, né? Eu não vi meus filhos crescerem, né? Eu sou muito suspeito, Madá, para falar sobre isso, porque eu acho que essa é uma grande discussão e você está, na opinião, super correta. A molecada de hoje é mimimi. Não. Eles olham pra gente, de novo, pra gente, de modo geral, exemplos como esse que você está trazendo, porque a gente também tinha uma outra realidade, também, ok? Eu não quero isso pra minha vida, não. Então, assim, eu não acho que estão errados, também não acho que estão errados, não. Não. Claro que existe um equilíbrio, em algum momento algumas coisas precisam ser, também, não é assim, não quero trabalhar, não é isso. O ponto que eu ouvi outro dia e concordo não é que eles não querem trabalhar, eles não querem trabalhar como a gente trabalha. Sim. Ou eles não querem trabalhar com a gente, porque essa pressão que a gente tem incomoda eles. Então, o equilíbrio de saúde, e não é saúde mental, não é saúde, qualidade de vida. Outro dia eu até vi uma coisa bem interessante lendo sobre esse assunto. Qualidade de vida você pode ter trabalhando, você pode ter fazendo as coisas. Claro. Qualidade de vida não é essa coisa romantizada de estar na praia, não é isso. Também pode ser isso. Mas não é só isso, né? Qualidade de vida você pode estar trabalhando todo dia, com uma liderança que te respeita, com uma família que te acolhe. É uma qualidade de vida, certo? Exatamente. Você pode estar dentro de São Paulo, nesse estresse de São Paulo, tem uma qualidade... Então fica uma coisa meio, às vezes, romantizada. Não, qualidade de vida quando for pro interior, não. É home, vou trabalhar sentadinha, né, na beira da praia, não é isso. E a gente entende que E tem muita gente que, inclusive, sentido. sofre com isso. Eu posso estar em São Paulo, nessa muvuca de São Paulo, mas tem uma qualidade de vida. Por quê? Tem os horários respeitados, né? Outro dia a moça colocou um negócio no LinkedIn que eu achei muito maluco. Ela dizendo assim, que ela pediu para sair mais cedo para ir ver o filho no balé, a filha no balé, mas tinha uma preocupação de ser mandado embora. Eu falei, cara, isso é impossível você imaginar. Você trabalha num lugar que você vai sair por uma decisão dessa e alguém vai te mandar embora por isso. Primeiro que ninguém te manda embora só por isso, né? Provavelmente tem outras coisas também envolvidas. Mas se eu vivo num lugar, uma empresa, que pode ser na praia,
que pode ser qualquer lugar, aonde eu sair para ter uma coisa da minha vida, não é sair, Mas é um conciliar, né, gente? Exatamente, é um combinado. Mas se eu não posso dizer para você, Madar, eu posso sair um pouco mais cedo hoje, porque eu vou ver o meu filho na escola, Madar falou, não, você vai mandar embora, então eu vou embora. Quer dizer, Gente infeliz não traz resultado, é simples assim. simples assim. Né? Então, o fator humano, ele é decisivo para a gente ter resultados dentro do nosso ambiente. Então, é óbvio que aquele profissional dentro da minha empresa, da sua empresa, ele não é só um número, né? Claro. Né? Ele não é só um CPF, ele é mãe, ele é filho, ele é pai, ele é irmão, e a gente também tem que respeitar o que faz sentido para a vida dele. Às vezes o seu funcionário pede um dia, né, para ficar com o filho, com a mãe, o quanto a gente pode ganhar, né, amanhã em resultado, ao invés de, como você trouxe esse exemplo aí, dessa empresa e dessa profissional. Manda, nem tudo são flores, né? Quanto tempo você está já nesse mercado aí? A minha empresa nasceu em 2012, esse ano vai fazer 14. Teve momentos, assim, muito desafiadores? Teve, vários. E assim, mas quando você olha para trás assim, o que foi assim que você... Foi o quê? Falta do conhecimento do mercado? Estudar mais? O que foi assim que você... Eu tive vários. Primeiro que eu não nasci empresária, né? Sim. Então esse é um grande desafio. Eu era a mulher da linha de frente, eu sou a mulher do negócio, do business, então eu ia levantar o bumbum da cadeira, visitar as empresas, apresentar. Você era o quê? Você era vendedora? Eu sempre fui da área comercial, eu sempre fiz a parte, por exemplo, olha, o Fábio tá buscando uma oportunidade, dá o currículo dele, que eu vou pro mercado e vou vender o Fábio. Mas você trabalhava para uma empresa? Trabalhava para uma empresa. Tá. E aí, de repente, você pega que você precisa entender do administrativo, do financeiro, do contábil, do fiscal, tributário, do jurídico, do comercial, né, do pós-venda. Então, eu precisei estudar muito, eu precisei entender esse cenário, eu precisei terceirizar departamentos para que eu pudesse focar na estratégia. Então, chegou momentos que eu estava assim, extremamente sobrecarregada, abrindo a empresa às 7 horas da manhã, fechando a empresa 1 hora da manhã, até eu entender qual era a minha parte, tá? Ficar como cabeça da estratégia e cada pessoa aí nos seus departamentos, cada talento, e até terceirizar departamentos que não dependiam de mim. Aprender a delegar, né, Fábio? Isso. Esse foi o momento mais difícil que você percebeu assim. Foi bem desafiador. Pandemia foi um momento muito desafiador, até porque, como eu comentei com você, o meu profissional, geralmente, né, 80% é os 50 a mais. Então, assim, não saíam de casa de jeito nenhum, ninguém contratava. Eu vivo de recolocação profissional, então foi um momento que eu também tive muito medo, né? Eu falei, puxa, tudo que eu fiz vai por água abaixo, como é que vai ser? E, assim, para minha surpresa, né? Eu acredito muito em Deus, Deus coloca anjos na nossa vida. E aí eu fiz um post na época no Facebook. E assim, os meus próprios clientes mandavam, vou te ajudar, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos organizar. E eu tive muita ajuda. E tem a questão do empreendedorismo na veia, né? Foi um momento que eu falei, putz, o que eu vou fazer? E aí eu tinha 4 canicursos. Aí eu abri um canil durante a pandemia. Falei, vou abrir um canil e vou, né, começar a trabalhar com os cachorrinhos até a gente voltar no nosso ritmo. Mas foram momentos que eu tive medo, né? Como vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer agora? E é por isso que eu digo, a gente tem que se dotar de uma convicção plena e absoluta que vai dar certo, que tem que acontecer. Às vezes você vai dormir chorando, você vai dormir estressada, você vai dormir preocupada, às vezes a conta não fecha. E é saber que, assim, quanto mais, né, a noite fica escura, mais o sol tá para se abrir no dia seguinte. Bonito. E uma das coisas que eu percebi aqui nessas nossas conversas que eu estou trazendo empreendedores, e você trouxe aqui um ponto interessante, eu acho que isso é autoconhecimento, que é entender, primeiro que eu não conheço tudo. Eu posso até conhecer o produto que eu vendo, o serviço, mas eu não tenho. Então, quando você trouxe aqui, eu acho muito correto, talvez terceirizar mesmo, fazer parceria. Isso é uma das coisas que eu acho, pessoal, e eu vivo isso há 13 anos, como você também. Às vezes é difícil também no primeiro momento, né? Porque você traz um primeiro olhar seu, de um conhecimento daquilo e tal. E você precisa reconhecer que, dependendo da área, né?
financeiro não é a coisa que você Não. sabe lidar. Como, por exemplo, no meu caso, no seu caso, comunicação não é o problema. Tem gente que não consegue falar, né? Tem gente que não consegue escrever no LinkedIn, por exemplo. Tem gente que tem uma dificuldade com prospecção de clientes, que é diferente, por exemplo, no seu caso. Mas, por exemplo, você pode ter dificuldade com contas a pagar, contas a receber, com financeiro, com RH. Mesmo que a sua empresa seja pequena, ela tem essas várias caixinhas, né? E eu estou escutando muito isso aqui nessa série, e quando você fala isso, só contribui com isso. Às vezes é isso, é terceirizar, né? É trazer parceiros. Não precisa necessariamente trazer sócios, pode ser também um caminho, ok? Mas é porque quem que faz melhor isso, quem que pode fazer comigo? Imagino que você deva fazer permutas também. Aprender a delegar, né? Até porque o autoconhecimento é fundamental. Eu sou uma mulher hiperrealizadora e eu acreditava que ser uma hiperrealizadora era extraordinário, só que é cansativo, drena muito a sua energia. Você tem que estar sempre realizando. E eu sempre, no início, eu era muito controladora. Eu queria saber tudo que estava acontecendo. Isso drena a minha energia. E é onde eu sou boa, de fato, eu deixo de performar, porque eu quero estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é a gente parar, respirar, organizar, ter as cabeças certas nos lugares certos, pessoas de confiança, que a coisa flui, né? Tá se preparando para esse momento. E entender como a gente funciona, né, Fábio? Então, esse é o ponto, porque vamos combinar que no primeiro momento é natural que a gente tenha esse controle de tudo. É o meu negócio, foi eu que criei, é o meu sonho, né? Eu sei fazer isso, né? Então, acho que é natural. Mas o autoconhecimento, para mim, eu tô falando muito sobre isso, Madá, aqui, que é se conhecer para empreender, né? Que eu acredito que é muito sobre isso, né? Eu preciso me conhecer, eu preciso entender que... E não é... Eu acho que tem uma coisa um pouco mais profunda que isso. Não é só não saber de finanças, por exemplo. Não é só sobre isso. É saber como é que eu lido com esses assuntos, como é que eu lido com frustrações. Uma coisa que eu... e você sabe disso, no mundo empreendedor, a gente coleciona mais nãos do que sims, né? Sim. E 2000... Tudo bem, né? Quanto mais não a gente escuta, mais perto do sim a gente tá, né? É verdade. Então a gente tem que ressignificar. Outro dia, desculpa te cortar, o ano passado teve não sei se foi ano passado ou ano retrasado, teve um técnico de futebol que deu uma entrevista nesse sentido, o pessoal criticou ele, mas ele tinha razão. Ele falou, quanto mais vitórias você tá tendo, você tá mais próximo da derrota. Nesse sentido. Claro. Porque algum momento você vai perder. Não é que a gente não ganha todo dia, né? Exatamente, não é que a vitória te garante a próxima vitória. É o que você tá falando, quanto mais não, em algum momento você vai dar sim. Agora, como é que você lida com isso? E aí tem a ver com a sua experiência. Como é que você lida com isso emocionalmente? Talvez é o se conhecer, né? Exatamente. Algumas pessoas me perguntam assim, né, Fábio? Madá, você já fez o seu primeiro milhão? Eu já investi o meu primeiro milhão em mim, né? Todo ano você vai me ver em cursos, em treinamentos, em formações no Brasil, fora do Brasil, porque eu tenho que estar segura, com a autoestima em dia, motivada, pronta, né, para os desafios do dia a dia. Entender que às vezes, Fábio, o problema não é o verdadeiro problema, é como eu enxergo o problema. Sim. Tem gente que olha para o problema e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tem gente que pega o problema e vai resolver, né? Então eu vou ter problema? Vou, eu sou mãe, eu tenho 5 filhos, eu tenho 2 netas, eu tenho 3 negócios, eu tenho 50 colaboradores, eu tenho problema como todo mundo, mas eu decido resolver os problemas, né, por partes. Sem desespero, sem ser só do meu jeito. Então, mas em algum momento você precisou, entre aspas, entrar, né? Claro, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para mim. Olhar para as minhas dores, olhar para os meus medos, olhar para as minhas crenças, olhar o que me paralisava, para que isso não fosse um padrão comportamental, para que eu pudesse desenvolver novos padrões, enxergar talvez com mais leveza. Nós temos uma análise comportamental que você deve conhecer, que chama-se DISC. Sim. Né? Eu sou dominante, então o dominante ele é um trator, ele sai fazendo, né? Sem perceber muitas vezes que eu preciso parar, respirar, olhar para mim, entender que as pessoas não percebem como eu, que de repente o tom de voz que eu uso com você, a forma que eu uso com você vai ficar super magoado comigo. Poxa, a Madalena foi cruel, a Madalena foi grossa. Então eu tive que aprender um monte de coisa, inclusive falar a mesma coisa de formas diferentes para pessoas diferentes, para que eu tivesse os resultados.
E aí, talvez o ponto é assim, né, Madá, olhando para a questão do empreendedor, isso primeiro que você fez é para a vida, né? Se conhecer é para a vida, né? Com seus filhos, com seu marido, enfim. Mas o empreendedor, ele tem um aspecto maior, desafiador, porque você trabalha, que também é uma falácia dizer que quando você vai ser empreendedor, você não tem mais chefe. Na verdade, você tem mais chefes Não, ainda, né? imagina, eu falo que a pirâmide é invertida. É invertido. Eu fico doida. Falo Porque- assim, gente, todo mundo manda em mim. É. É o funcionário que tá com problema, é o juiz que tá com problema, né? O outro que tá com problema. Hoje, por exemplo, eu já recebi 3 ou 4 WhatsApps de funcionário, eu tô com problema X. Então, quer dizer, eu só. E vou contar uma coisa que eu acho, assim, quero te ouvir, mas isso é muito curioso, porque, assim, por exemplo, eu trabalho, uma empresa de comunicação atende os clientes de comunicação. Então, são empresas que têm a dor, né, vamos colocar aqui a dor de melhorar a comunicação. Você tem algo pior, né, com todo respeito, que você está trabalhando com uma dor do cara que está procurando e está no momento talvez mais difícil da vida Com dele, certeza. porque, assim, uma vez o Jô Soares falou, isso é verdade, né? Tem duas dores difíceis, que é a separação do casal e perder o emprego. São dores Comparado a um luto, tá? De uma pessoa amada. comparado a um luto, perfeito, comparado a um luto. Pode ser que... Giovana? A Nicole. Desculpa. Pode ser que a Nicole tenha uma outra visão sobre isso, porque talvez no futuro dela ela não vai ter sofrer, mas nós sofremos como um luto. Então o cara que chega lá para você, além de ele ser o novo chefe, seu, entre aspas, né, que tá te contratando um serviço, não é isso? Ele tá vivendo um luto muito pesado, né? Esse Ninguém também, chega, com todo respeito, ninguém chega assim, nossa, maravilha, tô muito feliz de estar com você aqui, né? esse foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito, né? Porque assim, né? O Fábio chega lá na minha empresa, ele contrata o meu serviço e ele joga o problema dele pra mim. Então, assim, se ele não vai A solução tá com você. sou eu, né? A responsabilidade da vida do cara e eu sou meio. Sim, claro. Eu sou meio, não sou fim, não sou eu que contrato. Mas eu tô te pagando, né? Mas eu tô te pagando. Exatamente, eu tô fazendo. Eu sou só uma empresa de meio, por isso que a gente tem que dar todo o suporte, entender, respeitar e aceitar o mundo subjetivo dessa outra pessoa, né? O que ele tá vivendo naquele momento. E é interessante, né? Ontem eu estava conversando com os amigos e falando sobre isso. Ninguém vai na minha empresa porque tá feliz, Fábio. É isso aí. Ou vão na minha empresa porque estão com problema na carreira, ou estão precisando de uma mentoria porque a empresa que eles estão pensando, né, não tiveram feedbacks positivos. Ou já tá escutando que vai ter ali uma quebra, uma terceirização, então ele já começa a ficar Ou esperto. a empresa fala, olha, preciso de um PDI, um plano de desenvolvimento para esse cara, né? Ou, olha, eu tô com burnout, olha, eu tô ansioso. Eu não tenho uma agência de turismo. Ninguém vai lá porque vai fazer uma viagem, tá? Então eu também tenho que estar muito forte para aguentar e lidar com essa demanda, porque a demanda vai vir. É uma demanda emocional, né? E pode se comparar o desemprego, né, ou a demissão como luto. A gente passa pela fase do luto, aceitação, ressignificação e ação. E eu sou de coração, eu amo esse povo, sabe? Eu amo aquele que me xingou, que brigou, porque todos eles me ajudaram a chegar onde eu tô hoje. Claro. Cada feedback, cada dor, eu comecei a entender como eles sentem e como eu vou lidar com eles eu daqui acho pra assim, de frente. verdade é um trabalho seu fantástico, porque uma vez eu participei de uma reunião parecida com essa, assim, os caras estão numa baixo astral, né, natural, porque entra aquela história, pô, fui incompetente, o que eu fiz errado, né, por mais que não foi culpa dele, mas, enfim, tem todo esse tipo de coisa, e ele te procura, né, e você é a solução pra minha vida, cara, você que vai me dar o caminho, tô te pagando por isso, claro, sentido figurado, né, mas eu concordo, é desafiador, e a sua equipe precisa estar muito atenta com essa sensibilidade, por mais que tenham vontade de falar, tem hora que dizer assim, tá bom, vamos acolher o Fábio, né? E eu tenho um time, Fábio, que assim, eu sou muito grata. Eu digo para todos os meus colaboradores, cara, se você não estiver bem hoje, se você não estiver motivado, fica na tua casa. Não vem trabalhar. Porque a gente já tem um monte, né, de gente que está desmotivado. Perfeito. O meu cliente, ele precisa de um ombro amigo, ele precisa de acolhimento, ele precisa de um sorriso no rosto, ele precisa de segurança, de confiança. E eu criei um time extraordinário para isso. Meu time está sempre acolhendo, você vai conhecer o meu business, quero que você vá lá, conheça nossos treinamentos. O meu time está sempre com um café fresquinho, está sempre com uma palavra amiga, está sempre disposto a ajudar. E eles me dizem assim, Madá, aqui ninguém larga a mão de ninguém.
a gente tá junto. Então, esse é o meu maior orgulho, porque a frase que nós começamos o seu podcast, né? A cultura come estratégia no café da manhã. É. Quando eu tenho uma cultura consolidada de verdade, tá? Não assim, aqui é o lugar que eu faço meu dinheiro. Óbvio que a gente não pode ser falso. O mundo é capitalista, eu preciso fazer dinheiro, tá? Mas não é, nem tudo é só dinheiro. Quando você tem esse olhar humano para o teu cliente, o resultado vai acontecer. Então, cultura, né, é diária, é todo dia, é conversas, né, e feedbacks. Não, é fantástico, fantástico. De novo, eu acho que é um trabalho, eu diria até quase social, porque as pessoas estão num momento de fragilidade, inseguras, né? E, enfim. E não adianta você dizer assim, não, mas essa é outra coisa, né? Que é a história da empatia, né? Não, mas o fulano já passou por isso, não adianta, né? Porque o fulano é fulano, né? Não, mas o cara ficou. O cara conseguiu em um mês. Cada história é diferente. Esses dias, o senhor que fez o parto do meu filho, ele já tem uma idade um pouco mais avançada, já fez mais de 20 mil partos. Na verdade, a minha família, meu pai tem 6 netos. Ele fez os 6 partos, ele fez o parto dos 6 netos, né? Meu filho mais novo tem 6, eu tenho um sobrinho que tem 22, ele fez também, enfim. Outro dia encontrei com ele, né? Rapidamente assim, tava chovendo, eu parei no lugar, ele tava lá. Eu falei, cara, isso é desafiador, né? Porque você fez 20 mil partos, mas não adianta você dizer para aquela família ali, dizer, não, mas eu já conheço, ou se eu errei, só errei uma vez, porque se você errar uma vez, você pode ter, para aquela família, né? Olha a responsabilidade, né, da coisa mais doente, da coisa mais importante da vida, né, que é um filho, né? Então não adianta você falar com essa história assim, né? Não, Fábio, fica tranquilo, porque a sua vaga a gente vai conseguir, porque a gente já conseguiu do outro, de outro, de outro. Cada história São vidas individuais, né? Cada história é uma história muito diferente. Claro que algumas coisas imaginam que você tem meio que um padrão, né? Dependendo do mercado, depende se o mercado está mais aquecido ou menos aquecido, se tal área está mais quente para algumas coisas, isso tudo bem. Mas é o Fábio, que é diferente da Madá, que é diferente da Nicole, que é diferente do Mas João, é a né? cabeça, viu, Fábio? Inclusive, eu implementei aí, né, nos últimos anos, uma formação de liderança que era um trabalho que eu não tinha. Então, eu conheci o Fábio no one-on-one, montava todo o programa, todo o projeto dele, e a gente ia para o mercado fazer as negociações. E eu queria conhecer mais esses caras. Eu queria esses caras comigo. Eu queria o olho no olho, né? Então, eu criei um programa que são 40 horas presencial comigo, né? E nessas 40 horas, é inacreditável. Dos últimos 3 anos, a gente foi fazer um balanço. Quando o profissional passa essas 40 horas comigo e ele sai de lá, tá? 70% se recoloca em até 90 dias. E eu não tô dizendo que esse 70% é só por mim. Mudou a vibe, mudou a energia, mudou a forma dele encarar o problema, mudou a forma dele se posicionar no LinkedIn, né? Então, parou de ser aquele ó vida, ó céus, ó azar. E a pessoa, acredite ou não, o mundo é feito de energia, né? Eu preciso estar próximo de pessoas, eu preciso ser assim, ser a boba da mesa. Eu quero sentar em mesas que eu não entendo nada. Eu quero aprender, eu quero evoluir, eu quero crescer. E a tendência, quando a gente tá mal, é falar assim: nossa, mas também eu tô ruim, mas olha o outro, tá pior do que eu. A gente fica se comparando com o pior. Eu quero saber como você chegou, o que você fez. Isso aí. Eu quero modelar. Isso Tudo aí. bem, cada história é uma história. Talvez o mercado tenha mais demanda. Mas tem alguns outro padrões, mercado, né? outro mercado tem uma demanda menor, mas a gente tá aqui para isso. E tudo muda quando eu começo aqui. Quando eu digo, eu sei que vai dar certo. E eu digo para eles, vai dar certo. De verdade, Fábio, eu não conheço ninguém que ficou desempregado a vida inteira. Eu não conheço. Não, só você não quis, né? Só você não quis. Não Sim. conheço, Sim. tá? Eu trabalho com isso, eu tô com 52. Eu comecei com 21, 31 anos. São 31 anos que eu procuro emprego para 10, 15 executivos por dia, todos os dias da minha vida. Você pergunta assim, Madá, o que você sabe fazer? Você procurar emprego, né? E nesses 31 anos, eu não conheço ninguém que ficou desempregado. Então, pode ser que não seja no primeiro mês, pode ser que não seja no segundo, que vale 6, 8 meses, mas vai dar certo, vai dar certo, né? E a gente tem que perceber que talvez seja até um grande momento de aprendizado, né? Seja um momento de olhar para você, de olhar para os seus, né, as suas skills, olhar o que você pode evoluir, e com certeza sair mais forte de tudo isso. Tudo é aprendizado, né? Eu digo que
Tudo é aula. É. Tudo é aula. Você, pelo que você falou, você é uma pessoa religiosa, né? Tem essa coisa de Deus. Eu acredito muito nisso. Eu acho que assim, é que a gente tem nosso tempo, que é diferente dele, e o vice-versa, né? Ele dá um tempo pra gente. Então, às vezes, 2 meses, 3 meses, né? Nesse caso, te tá dando outras coisas que você não tá abrindo. E outra coisa, né? Às vezes, 2, 3 meses é excelente, por mais que seja duro, porque na hora que conseguir, você vai dar mais valor. Sim. Eu tenho um profissional que ele foi recolocado ano passado. Ele estava quase 2 anos desempregado. Comigo ele é um executivo da área jurídica. Comigo ele estava há 6 meses. E ele foi recolocado no final do ano, né? E, assim, a gratidão que eu tinha por imagino. isso, o que eu me envolvi na vida dele mesmo, da esposa, das 2 filhas que ele tem. E aí, no final do ano, ele me mandou um link lá do YouTube, né? Que ele é evangélico. Eu sou católica, mas eu acredito que toda religião bem praticada leva a Deus, Claro. né? Deus está no coração, está no amor, está na gratidão. E eu fui em outubro eu aluguei um ônibus, levei todo o meu time para Aparecida. E chegou em Aparecida, eu comprei uma vela lá de 1,90 m, acendi para ele. Para ele. Fiz um vídeo e mandei. Falei, olha, eu sei que você é evangélico, mas olha, eu estou indo na minha fé, né? E aí, em novembro, ele foi contratado. E aí ele me mandou um link do YouTube que ele foi na igreja dele e ele fez um testemunho, né? E que ele me colocou nesse testemunho. Então, é bom fazer dinheiro? Claro. Óbvio, mas aquilo não tem dinheiro que pague. O seu trabalho, ele é meio forte, porque você tem 2 coisas antagônicas, né? Você tem o momento que o cara chega triste, como você falou, e de repente o momento que de repente ele se descobre para a vida, né? Ou pelo menos uma oportunidade. Eu acho que isso é muito... E sabe o que ele me falou, Fábio, que me marcou profundamente? Ele falou, você me ensinou a eu ser humilde. Eu era prepotente, eu era arrogante, eu era o cara, eu era o diretor. E esse período que eu fiquei com você, eu aprendi a ser humilde. E aprendi que eu nunca mais vou ficar fora do mercado. Então, eu tô atento, converso, faço network, organizo LinkedIn, né? E coisas que a gente deixa de fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. O LinkedIn é uma ferramenta boa? Maravilhosa. Maravilhosa. Mas assim, eu tenho uma curiosidade assim, que eu vejo alguma galera falando, essas coisas, tem muitas vagas que ali também ficam meio que girando, né? Sim. Como qualquer negócio, qualquer segmento, qualquer rede, né? Tem coisas que são fakes. Tem coisas fakes. Tem coisas que são pesquisas de mercado. Vou jogar essa vaga, vou ver como é que tá os profissionais aí do mercado, a própria empresa pode estar fazendo isso. Tem coisas que são para compliance, né? Puxa, eu vou abrir uma posição, mas já tenho indicado lá do fulano, mas eu preciso cumprir compliance. Então eu abri, tá vendo? Eu divulguei. Né? Nem eu muitas vezes não entendo a urgência da empresa, não quer a nossa urgência. Aí a vaga é congelada, é overqualified, é frozen. Então a gente tem tantos termos que são usados, mas como qualquer rede social, né, tem os prós, os contras, mas hoje ainda é a melhor para quem está no mercado, até para visibilidade, autoridade, né, networking, é fundamental. Aliás, a gente tem que estar nas redes sociais, né? Super, não, claro. Esse é um grande desafio, mas a gente tem que estar. Principalmente, eu falo sobre isso, né? Principalmente para gente que vende o nosso conhecimento, serviço, né? Eu tô falando do LinkedIn, inclusive, o ano passado eu ganhei e fiquei no top entre os 10 comunicadores no skill de comunicação, fiquei em 4º lugar. Que legal, parabéns. O primeiro lugar foi Nizam Guanais, pô. Se o Nizam Guanais tem primeiro... Imagina, mas assim, eu também, porque eu tenho o lance da constância, né? Uma das coisas que a gente fala muito em comunicação, né, no mundo do empreendedorismo, é constância, né? Então eu gosto de escrever. Para mim, acabou virando uma terapia também, porque eu vou escrevendo, vou gerando reflexões. Tem um livro que eu lancei que fala justamente sobre isso, né? Provocações e dicas sobre comunicação. Então, uma das coisas que eu falo muito, eu dou aula, né, do tema comunicação interna, sempre com esse olhar mais da reflexão, né? Não é um olhar do que é certo, do que é errado, é mais de reflexão. Então, acho que nesse sentido fica legal. Madá, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Ai, passou rápido, hein? Muito. Queria desejar para você esse comecinho de ano 2026 seja com muitas frutas, né, com muitos resultados positivos, que Deus abençoe você, sua família, os seus filhos, o seu marido, enfim, toda a sua família,
seu trabalho, sua equipe. Parabéns pela sua trajetória. Fico muito feliz aí de falar com você, aproximar, que a gente possa ter em 2026 mais contatos, mais oportunidades. Seja bem especial, viu? Obrigado pelo seu Fábio, tempo. mais uma vez eu agradeço o convite. Um 2026 extraordinário, do jeito que nós merecemos, para você, para o filhote, para a esposa. Obrigado. E vamos aí que tem bastante collab para a gente Isso. fazer juntos, Com né? certeza. E aquela velha frase clichê: juntos nós somos mais fortes, mas somos mesmo. E mais uma vez, gratidão. Obrigado. Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando aqui desse programa, desse episódio, né, que a gente fala de novo sobre empreendedor. Agradecer a Madá, agradecer a Rocha Consult pela parceria. De novo, se você está olhando essa questão, e é importante, tá? Muito importante essa questão da reforma tributária, isso impacta diretamente os seus negócios, as questões financeiras. Procure a Rocha Consult também. Obrigado e até o próximo programa. Um grande abraço.